Conversa com Luiz Felipe Pondé. Pondé, você que é um raro observador da cena, vê o que outros não veem, a sua visão de filósofo o ajuda muito nisso. Joaquim Barbosa, candidato a presidente. Quais as possibilidades de empolgar o eleitorado? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Filósofo é famoso por ver as coisas de um jeito assim um pouco mais distante, às vezes meio estranho. Na faculdade de filosofia, os professores ensinam que a filosofia olha o mundo vê o mundo como um mar não calmo de evidências, quer dizer, que o mundo às vezes é mais confuso do que parece. Olha, a minha impressão, assim, da candidatura do Barbosa, que é uma coisa que vem correndo, né, já há algum tempo se fala, agora com a filiação ao PSDB, ao PSB se torna mais, assim, efetiva. Eu acho que ele pode, sim, puxar votos, tirar votos do Alckmin, inclusive. Ele pode se transformar numa opção de centro-esquerda. A associação dele com o STF, no início do momento glorioso do STF, que é no momento do mensalão e tal, em que ele fez fama e ficou marcado, e aí também o fato de ser um ministro negro e um candidato negro, acho que esse elemento, apesar de que não é importante do ponto de vista do cargo, ele é importante do ponto de vista simbólico, representativo. Então acho que sim, o Barbosa ele pode ser uma figura que vem aí arrebatar votos e se transformar numa opção de centro-esquerda que não existe agora no país. Quer dizer, Boulos e Manuel Dávila são figuras assim super mínimas, muito localizadas, uma no Rio Grande do Sul, no PCdoB, o outro no Movimento Sem Teto, que é um movimento que angaria uma enorme antipatia na cidade por parte de muitas pessoas. Agora, Zé Paulo, você sabe, eu acho sempre que, apesar dos pesares, é melhor sempre candidatos de carreira política, né? Com todos os problemas que os políticos têm e tal, uns mais que outros, eu acho que a prática do político é uma prática profissional. E eu vejo o Barbosa como um candidato que pode angariar um certo viés populista, e nesse sentido ele também pode ser eleito, porque nós estamos num momento de populismos, Bolsonaro também é populista, né? E ele pode, então, a candidatura dele, não ele como pessoa. Por isso que é interessante, porque é quase um populismo mal-humorado, porque o Barbosa é uma figura marcante, uma figura voluntariosa, e no sentido de que fala o que pensa, às vezes se comporta de um modo em que a mídia e as pessoas acham que é um pouco efusivo demais, apaixonado e tal, e é uma figura, assim, com a imagem um pouco mal-humorada. Então é uma mistura interessante, porque ao mesmo tempo que é um candidato de viés populista, no sentido que é juiz, não é corrupto, não é político, veio de fora, então é uma espécie assim de o candidato fora do sistema político, né? E, portanto, tem esse viés populista muito forte, ao mesmo tempo não é a figura que pessoalmente faça a figura do populista. Então, eu acho que o Barbosa, se ele viesse consumar mesmo como candidato, ele pode sim, inclusive porque pode se transformar numa grande opção para aqueles que estão ali entre o centro e a centro-esquerda, e a gente vê aí, quem sabe, talvez um segundo turno entre Bolsonaro e Barbosa. Pois é uma possibilidade mesmo. Agora ele precisa colocar um pouco mais a cara pra fora, não é, Pondé? Ele precisa começar, se ele quer mesmo ser candidato à presidência da República, porque por enquanto a gente só ouviu isso da boca de dirigentes do partido dele. Dos e cá outros. entre nós, o PSB, com exceção daquele fugaz momento em que a candidata foi a Marina Silva, depois da morte do Eduardo Campos, em que ela chegou inclusive a liderar as pesquisas de intenção de voto, mas depois foi desidratando, o PSB nunca teve uma candidatura efetivamente sólida à presidência da República. E quando o Joaquim Barbosa aparece com 10% no primeiro Datafolha, sem mostrar a cara na televisão e no jornal, botar a voz no rádio há, 2, 3 anos, é um fato marcante. Agora, em algum momento, ele vai ter de falar ao país o que ele pensa sobre economia, se ele quer a reforma da Previdência ou não, se ele acha que a prisão em segunda instância é uma boa ou não. É muito recato para quem pretende ser candidato, né, Pondé?
Olha, eu concordo, eu acho que ele trazer esse conteúdo, digamos assim, né, para a gestão possível dele é importante, inclusive para os profissionais que atuam no pensamento público, a mídia, né, profissional, que é, na verdade, quem faz essa discussão de uma forma mais organizada, né, porque nas mídias sociais a coisa é meio solta, aquilo que a gente sabe como é que é. Então, eu acho que é importante que ele traga isso sim. Quando ele começar a trazer isso, ele vai começar a apanhar, né? Aí vai começar a aparecer fake news com relação a ele, né? Já deve estar começando a aparecer fake news, quer dizer, a indústria das mídias sociais, da política nas mídias sociais, que é uma indústria que resvala facilmente no fake news, vai começar a agir sobre ele. Agora, é essa característica dele, sabe? Esse comportamento dele de que ele, ao mesmo tempo, ele fica ele diz que precisa pensar melhor. É isso que eu chamava de um caráter um pouco mal-humorado. É como quem diz assim também, né, Pondé? Eu tô aqui, fui o juiz do mensalão, abdiquei de um cargo onde eu poderia ter ficado tranquilamente até os 75 anos, tenho uma carreira bem-sucedida na iniciativa privada. Será que eu me meto nesse ambiente sujo? Eu acho que até não falando, ele passa essa mensagem para a população, né? De que, olha, é porque se eu for entrar, eu vou entrar para arrebentar. Então eu estou pensando muito bem aqui no meu canto, acho que até não falando, ele emite uma mensagem, né? É exatamente isso que eu ia dizer, Rafael. Quer dizer, às vezes o silêncio, ele é uma forma de comunicação no certo timing que pode se transformar numa mensagem muito importante. É exatamente isso que eu queria dizer. Do tipo assim, sabe aquela música do Frank Sinatra, My Way? Quer dizer, o Barbosa parece ser alguém que está dizendo o seguinte, olha, se vocês quiserem que eu vou me candidatar, eu vou, mas vai ser do meu jeito. Porque ele é assim, pelo menos essa imagem que ele sempre passou. É do meu jeito, não vai ser do jeito de vocês. Então, é esse comportamento exatamente que pode se transformar num comportamento que alguns poderiam chamar até de marketing reverso, mas assim, um comportamento que pode inclusive, ser útil para a candidatura dele, no sentido de que ele não estaria se melando com o mundo da política. Agora, a questão do PSB que você falou, Rafael, eu também acho que é um tema importante, porque o PSB é uma espécie de partido nanico com muita fama. Eles devem estar né? loucos agora pelo Joaquim Barbosa. É né? o silêncio um mais nanico com muita eloquente, fama. né, Pondé? Um plantão na porta É o silêncio mais eloquente. É, isso aí. Mas o PSB é um partido que me parece é um partido nanico, mas que tinha a figura do Eduardo Campos como uma figura importante, não Miguel decolou. Arraes antes dele, né? Mas é um partido que não é assim um partido que parece sustentar uma candidatura sozinho. Tanto é que agora está se falando... Não vamos esquecer que já teve Paulo Scaff em suas fileiras, hein? Além de Então, Luiz é aí Erundina. que tá. O nomes, Partido Socialista já teve o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Essa é coisa, né? Os nomes não significam muita Na época coisa. ele se tornou um neossocialista. Aliás, a Luiz Erundina, que foi candidata a prefeita pelo PSB em 2004, tinha como vice o Michel Temer do PMDB, olha só. Essa é a política real, né? A política real é feita assim. Mas então a gente conclui. Porque esse tema vai chegar na Marina Silva de novo, né? De novo. Como já está chegando.